Fala, guerreiros, na aula de hoje vamos falar sobre a escravidão no Brasil, essa que foi a mais perversa instituição do país e que até hoje sofremos com sua herança maldita, principalmente o racismo. O africano e seus descendentes são os principais personagens que mais sofrem com a escravidão, embora no início o indígena tenha sido o primeiro escolhido pelos portugueses para ser escravo. A verdade é que os portugueses queriam alguém para trabalho nos engenhos, independente da cor, independente da raça. Eles começam com os indígenas e depois trocam para o negro. Antigamente se atribuía ao indígena a preguiça, dizia que todo índio era preguiçoso e por isso não foram aceitos como escravos, utilizando aí o escravo negro, que era mais resistente, que era mais forte. Isso é um mito, não foi este o fator preponderante, nem o indígena é preguiçoso e nem todo negro é forte e resistente. No processo histórico, vários fatores acontecem para que ocorra essa troca e nós vamos analisar alguns. O primeiro fator preponderante aí foi a Igreja Católica. A Igreja Católica se opôs veemente contra a escravidão indígena. Para a Igreja Católica, o indígena era um irmão e deveria ser tratado como um igual. Deveriam ser evangelizados para abandonar as práticas pagãs e viver como os cristãos. Já para o negro, a Igreja Católica tinha um discurso mais brando. A Igreja Católica não se opõe diretamente ao fim da escravidão negra. Baseando-se no conceito de guerra justa, a Igreja Católica diz que os portugueses venceram os africanos e por isso tinham o direito de escravizá-los. A Igreja Católica não vai se posicionar a favor da abolição da escravatura, mas vai se posicionar contra castigos severos dos negros e também vai se posicionar para que os negros fossem batizados e tivessem aí o dia do Senhor, o domingo, para que eles pudessem ir para a igreja e não trabalhar. O segundo fator preponderante para a troca de mão de obra entre indígenas e negros foram as doenças trazidas para os europeus. Os indígenas não tinham anticorpos suficientes e acabaram sendo dizimados. Aconteceu um genocídio indígena e boa parte dos indígenas que morreram foram por causa das doenças trazidas pelos europeus. Outro fator importante foram as fugas. O indígena era nativo do local e sabia para onde fugir. Já o negro não sabia para onde fugir porque eles não eram nativos do local. A questão cultural também pesou, já que os indígenas homens não tinham contato com a agricultura. Na cultura indígena, o homem ficava responsável pela caça e pesca e a mulher ficava responsável pela agricultura. Já o negro já tinha um certo contato com a agricultura. E por fim, e talvez mais importante, a escravidão indígena não tinha o controle do governo do rei português. O rei português queria ter o controle dos escravos para cobrar impostos de cada um dos escravos. Afinal, os escravos eram tratados como objeto, como peças, como coisas. Então o rei português cobrava impostos e para isso ele tinha o controle dos portos. Então todos os navios negreiros que saíam dos portos tinham que pagar os impostos. A escravidão era um comércio bastante lucrativo. O negro valia muito, era muito valioso e quem tinha um escravo estava no status quo acima, estava superior aos outros. Todo mundo queria ter um escravo. E como era esse processo? Desde a busca do escravo negro na África até a sua chegada aqui para o trabalho. Começamos então com uma questão tribal. Os africanos eles tinham lutas tribais entre si e os inimigos de guerra, geralmente capturados, acabavam se tornando escravos. Quando os portugueses conquistam os territórios africanos, eles começam a comprar baratinho esses inimigos de guerras capturados para serem escravos na colônia. Então eles não precisavam capturar o inimigo de guerra, já que era um oferecido pelas tribos rivais. Esses inimigos acabavam entrando aí no que eles chamavam de navio negreiro ou navio tumbeiro, onde iriam ser levados para a colônia. O navio negreiro era um local inóspito, extremamente sujo, um local extremamente ruim de se ficar, e é chamado de navio tumbeiro porque um terço dos escravos que eram trazidos acabavam morrendo no percurso. Os escravos eram fechados em porões porque os portugueses tinham medo de revoltas e também do suicídio. Afinal,
era uma peça valiosa que ia ser vendido. Quando o navio negreiro chega ao Brasil, os escravos eram perfilados, colocados no comércio para venda. Lá eles eram vistoriados pelos senhores de escravos que acabavam comprando eles. Na maioria dos casos, o senhor dono de escravos tinha como objetivo o trabalho no engenho de açúcar. A maioria dos negros eram levados para o setor rural, onde eles iam plantar, colher e fazer todo o processo do engenho. Uma pequena parte era levada aí para as casas grandes e para a zona urbana, onde eles iriam servir como empregadas domésticas. Geralmente eram mulheres que servia também para saciar o apetite sexual do dono do escravo. E outra parte ainda era chamada de escravo de ganho, porque exercia uma atividade remunerada, por exemplo, o barbeiro. Neste caso, ele tinha uma meta a ser cumprida que deveria dar para o dono de escravo. Se sobrasse excedente, esse escravo poderia ficar com ele. Lembrando que sempre deveria bater a meta, então se ele receber um excedente, é bom que ele guardasse para o próximo dia, caso os serviços não fossem prestados. Geralmente esses negros eram trazidos de duas partes da África. A primeira é a África Central, onde fica hoje Angola e o Congo, e eles eram chamados de Bantu. A segunda parte, na África Oriental, onde hoje é a Nigéria e a Guiné, eram trazidos os que eles chamavam de sudaneses. Sobre os castigos, os escravos eram mais torturantes possíveis e era para servir de exemplo para os outros escravos. Entre os castigos que podemos citar está o tronco, onde o escravo era amarrado, atado a um pau e era chicoteado várias vezes pelo capataz. Também podemos citar o palmatória, que era um castigo dado na mão dos escravos. E ainda podemos citar a máscara, que impedia que esse escravo comesse ou bebesse. Geralmente esse castigo era para aqueles que furtaram, roubaram ou alimento ou bebida que não lhe pertencia. O escravo não tinha qualquer tipo de condições de trabalho, era tratado como coisa, era tratado como objeto, e também eles dormiam em uma senzala, um local extremamente inóspito, um local que não era propício para o ser humano morar. Também eles eram marcados com ferro quente como se fosse um boi. Diversos foram os castigos que sofreram os negros durante o período da escravidão. Mas o escravo resistiu bravamente à escravidão. Ele não foi passivo, ele não aceitou pacificamente a escravidão. Ele lutou, e diversas formas tiveram para ele lutar contra a escravidão. Uma das formas que ele encontrou foi a fuga, fugir individualmente ou coletivamente. O importante era fugir, era sair daquele local. Foi assim que surgiu os quilombos. Os quilombos eram uma espécie de aldeias onde encontravam escravos fugidos que se reuniam para fazer uma espécie de comunidade. O quilombo mais conhecido com certeza é o Quilombo dos Palmares, que teve entre os seus líderes Ganga Zumba, Zumbi dos Palmares e Dandara dos Palmares. Outra forma de resistência do negro contra a escravidão era revoltas e lutas. O negro não aceitava pacificamente a escravidão e lutava, se revoltava contra as péssimas condições de trabalho. E foi assim, por exemplo, que surgiu a capoeira, uma luta tipicamente brasileira, uma luta tipicamente negra. Outra forma de resistência eram as paralisações. Muitas vezes eles paravam por melhores condições de serviço, paravam para que mudasse o capataz. Paralisações essas que geralmente eram resolvidas com muitos castigos pelos donos de escravos. Outra forma de resistência era o aborto. Não aceitar que seu filho fosse escravo era sim uma forma de resistência. Afinal, o lucro que o dono de escravo recebia com uma criança escrava também era importante. Então muitas mulheres não aceitavam e acabavam fazendo abortos em forma de resistência. E outra forma de resistência era o suicídio. Muitos valentes guerreiros não aceitavam ser escravos e preferiam a morte. Então muitos escravos acabavam morrendo, gerando um prejuízo para o dono de escravo. Essa foi a triste aula de hoje. Valeu!